Que maravilha! Estou voltando a ler. Ontem, Anitta e Geraldo estiveram aqui, o Geraldo é relojoeiro, me deu essa viseira. E hoje, até seguindo a orientação da médica que está cuidando da minha visão, eu pensei, qual livro que eu vou ler? Qual que foi, qual cenário, qual situação realmente afetou minha vida, para valer, além de, talvez, com certeza, a convivência em Santa Catarina com a minha família, cursinho em São Paulo, em Itajubá, e depois mestrado em Florianópolis e a vida aqui em Curitiba, além das viagens. Mas estou lendo, e isso é muito bom. Por que que eu estou lendo? Estou lendo porque eu não aguento mais televisão até. Tem excelentes programas, tudo, mas é óbvio que qualquer programa de televisão é editado, segue a vontade de quem fez o filme, e eles são repetitivos. Então a gente tem que começar olhando aquilo que a gente foi. Bem, aproveitando o presente, eu comecei a ler. E o primeiro capítulo, até seguindo a orientação da pessoa médica que me orienta, foi a introdução do livro. A palavra do reitor, do Dr. Dagoberto, que é o atual reitor da universidade, ele lembra aqui uma série de coisas que fizeram da Unifei, da universidade, o que ela é. E isso tem um significado especial para mim. Por que que tem? Na minha opinião, ela foi o resultado de existir numa cidade que é por si uma universidade. Ela tem a fábrica de armas, o batalhão de engenharia, e acho que ainda tem, né? E eu consegui conviver com todos eles na década de 60, uma década terrível, em que a gente novo tem dúvidas homéricas. Admiro até as pessoas que têm certezas, eu nunca tive. Essas convicções, que às vezes são boas, às vezes são mortais. Sou fã de Bertrand Russell. Então, lá para mim foi um nascimento para a vida profissional, para valer. Professores queridos, alguns não, professores competentes, outros nem tanto. Nós tínhamos aulas de manhã, de tarde, à noite, porque dependia da disponibilidade dos professores, que até muitos deles moravam longe. A cidade acolhedora, tolerante. Eu cheguei a fazer um curso de psicologia dado para a comunidade. Eu criei o meu primeiro caso ali, um pessoal elogiando um projeto que uniformizava os engraxados. Eles, pô, o lugar das crianças não é engraxando de sapato,
na escola, né? E assim eu fui sendo conhecido na cidade, e me envolvi com política estudantil, com tudo que era possível. E até programa de rádio no telhado da universidade. Márcio Cury, uma pessoa brilhante, liderou a reação ao diretório que existia na época, em 64. Assim, talvez até tenhamos evitado coisas piores aos nossos colegas, apesar da raiva de alguns, porque como é que um calouro se atrevia, a falar ali? Eu dizia pessoas erradas com ideias boas e vice-versa. Nem sempre essas frases são difíceis de serem entendidas. A sutileza não faz parte dos discursos, muito menos a ironia. E foi assim que eu fui aprendendo para valer a discursar, mas não esquecendo que em Blumenau a Academia Frei Montalverne, dirigida pelo franciscano Frei Odorico de Vier, foi essencial a tudo aquilo que lá em Itajubá eu mostrei. E a orientação permanente do meu pai lá, que gostava de filosofia e política internacional. Então, comecei a ler esse livro, 100 anos, né, da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá. Lógico que ela não começou como universitária, mas graças a pessoas sensacionais, né, nossos pioneiros, ela hoje é respeitada. Ela foi pioneira, até porque, inacreditavelmente, o Brasil demorou demais a fazer creche, escola, colégio, faculdades, universidades. O normal era aquilo que era na área de direito, né? Era mais fácil, mais barato. Eu, que sou catarinense, hoje me surpreendo de ver que um estado tão dedicado à tecnologia demorou tanto para criar suas universidades. A primeira, que era a USC, acho que a Faculdade de Engenharia foi aparecer em 65 ou 66, obrigando a gente a sair de lá. Muitos iam para o Rio Grande do Sul, outros para o Paraná, Itajubá, lá, Minas, e tem gente até para a Europa quando podia. Esse atraso monumental na educação do Brasil explica a nossa situação de dependência até humilhante de outras nações. Nós sabemos plantar batata, feijão, milho, e graças à Embrapa, que é sensacional, evoluímos nisso. Mas no início, até em expressões que Assis Chateaubriand insistia de falar, não sei se maldosamente ou estupidamente, o Brasil não seria um país muito diferente disso. Mas eu agora posso ler de novo, né? Hoje, com esse óculos que o Geraldo me deu, e ele vai servir sempre, eu fico com as mãos livres, isso é importante. Baixa visão, coisa que ninguém entende, por lesão na retina, pior ainda. Eu, quando falo com as pessoas, eles falam: você está andando, está enxergando aí? Tô. Mas se o cara estiver do outro lado da rua, eu não sei quem é fulano, né? E já diversas vezes quase que fui atropelado, caí, machuquei, etc. E digo para os amigos: pô, eu não dirijo mais, não estou com limitações. Os caras olham para mim: pô, compra um óculos,
Usa aparelho de surdez. Os traços de envelhecer é um saco, né? E por isso até no Lions Lions Clube Batel, a gente, junto com a OAB Paraná, nós iniciamos até um trabalho grande aqui em Curitiba de conscientização das pessoas em relação ao envelhecimento. Mas esse é um problema sério, que a maioria quer afagos, né? Melhor idade, bonitinhos. Pô, nós podemos ser úteis até o último minuto de vida. No mínimo dizendo besteira e mostrando para os outros que dizer besteira é típico da idade. Eu tento, às vezes até faço essa ressalva quando eu falo. Quer dizer, nós temos que entender a vida e nesse momento, acima de tudo, entender o Brasil. Estamos numa nova fase de governo. O governo Bolsonaro sumiu. Coisa que me agrada muito é ver a humildade dele em volta daquelas pessoas que ele confia, né? Ele procura mostrar a autoridade, mas ele, melhor do que ninguém, deve conhecer suas limitações. Então, o desafio é muito grande. O Brasil estava mais do que perdido, confuso, atrapalhado, desmoralizado, exceto naqueles centros acadêmicos, principalmente, ou por efeito de uma propaganda assintosa de que aqui os direitos humanos eram respeitados. Que direitos? As favelas estão aí, moradores de rua estão aí, catadores de lixo aí, né? Talvez lá no Nordeste, algum lugar aí, Bolsa Família tenha evitado muitas coisas, com certeza evitou. Mas aqui no Sul, que eles acham que é o Sul maravilha, nós temos problemas seríssimos. São Paulo, então, acho que no ano passado, dezenas de favelas pegaram fogo. Virou estatística. Não passava pela cabeça, talvez, do prefeito, de que havia necessidade de um programa habitacional urgente. Aí gastariam menos, talvez, com a polícia. E agora o Brasil virou um caso de polícia. Isso é muito ruim. Tá todo mundo pensando em comprar armas. É o jeito, né? Andar desarmado é uma aventura, ainda mais quem depende das calçadas, do transporte coletivo. Calçada, então, é um pesadelo. Ela é ocupada pelo morador de calçada, pelo cachorro doido, por tudo. Então, você quando sai, tem que pensar muito como vai. Eu, felizmente, tenho alguma experiência com cachorro, tudo, que não impediu de levar algumas mordidas aqui em Curitiba. E por muito pouco, isso não foi muito pior. E assim, né? Mas, graças ao Geraldo, hoje eu comecei a ler, né? Vou seguir a orientação da minha médica e não forçar muito de cara, né? Até porque dá dor de cabeça à medida que a gente vai se adaptando a um óculos, e não é muito divertido ter dor de cabeça. Geraldo, muito obrigado, e a minha médica, os meus médicos que cuidam da minha visão, a gratidão eterna. E Itajubá, né? Nunca esquecendo o IEI, a IFEI, etc., onde eu pude dizer, fazer coisas boas e ruins, besteiras, tudo, e sempre tive uma lei áurea da humanidade, a tolerância, a capacidade de compreender a juventude, de saber o que é. Bem,
muitos lugares agora falam em reduzir a maioridade penal. É o que, sei lá, o navio está afundando, aí é definir prioridades, e algumas dessas prioridades são essas leis que mais cedo ou mais tarde poderão ser modificadas. O que é feito por decreto-lei pode mudar por decreto-lei ou emenda constitucional. O fato é que o Brasil está numa condição gravíssima, os atentados lá no Ceará mostram isso, e o Brasil, custe o que custar, nem seja reintroduzindo a pena de morte, vai ter que reequilibrar. Agora, paralelamente, é fundamental que tenhamos creches, ginásios, colégios, se possível de tempo integral, com laboratórios, etc. Até lembrando, né, lá o Colégio Santo Antônio, mesmo Sagrada Família, onde eu estudei, como as aulas de arte, de química, física, laboratórios ajudaram tanto. Para mim, física eu tinha na loja do pai, né? Ele era eletricista e lá eu estourei muita coisa, provoquei curto-circuitos, fazia resistências, brincava e conversava com os eletricistas, né? E com o pai. O tema era outro principalmente. E vendo minha mãe trabalhando, feito uma doida para cuidar da casa, dos filhos e do pai.